ao perceber que quem se apresenta é Jesus, ele diz: Senhor, se verdadeiramente és tu, faça com que eu caminhe por cima das águas. Só que peraí, gente, o momento é de dificuldade. Os discípulos estão desesperados, pensando ou acreditando que eles iriam afundar com aquela embarcação. É momento de guerra, é momento de luta, e eles não sabem o que fazer. Só que de repente, Jesus aparece, e o que Pedro faz? Pedro pede a Jesus para caminhar por cima das águas. Só que, gente, o vento está forte, o mar está agitado, a água está entrando na embarcação. Sabe o que eu vejo aqui nesse texto? Eu vejo uma oportunidade para Pedro olhar para Jesus e dizer: Senhor, se verdadeiramente és tu, faça esse vento parar. Ou seja, Pedro poderia olhar para aquela situação e dizer: Senhor, se verdadeiramente és tu, aquieta esse mar. Ou seja, Pedro poderia olhar para aquela situação e dizer: Senhor, se verdadeiramente és tu, segura essa embarcação, traga segurança para a embarcação. Mas a pergunta que eu faço para vocês é simples: Pedro faz isso? Não. Ele poderia pedir para Jesus parar o vento, mas ele não pede. Ele poderia olhar para Jesus e dizer: aquieta-te o mar, mas ele não pede. Ele poderia olhar para Jesus e dizer: segura a embarcação, traz segurança para a embarcação, mas ele também não pede. Pelo contrário, Pedro olha para toda aquela situação e olha para Jesus e diz: Senhor, se verdadeiramente és tu, faça com que eu caminhe por cima dessas águas. Gente, isso é loucura. Eu olhei para os céus mediante esse texto e eu fiz uma pergunta para Deus. E a pergunta foi: Senhor, por que Pedro não pediu para o Senhor parar o vento? Por que Pedro não pediu o Senhor para aquietar o mar? Mas Pedro pede para o Senhor para caminhar por cima das águas. Por que Pedro fez isso? Deus olhou para mim em meio à minha oração nessa tarde, e sabe o que Deus falou? É simples, Felipe. Sabe por que Pedro pede para caminhar por cima das águas? Eu falei: por que, Deus? Deus falou: porque Pedro entende que dificuldade na vida de quem vive um propósito é uma fábrica de oportunidade. Eu acho que alguém já entendeu, já levantou a mão. Quer ver? Eu te provo isso na Bíblia. Quando a dificuldade chegou na vida de Noé, Noé construiu uma arca que salvou a sua casa. Quando a dificuldade chegou na vida de Abraão, Abraão se tornou pai de uma grande nação. Quando a dificuldade chegou na vida de Gideão, Gideão teve a oportunidade de vencer 135 mil homens com 300 homens. Ficou marcado na história. Quando a dificuldade se veio de contra a vida de Ana, a Bíblia vai relatar que Ana gerou um filho, que foi o único homem na Bíblia que se tornou sacerdote, juiz e profeta. Quando a dificuldade chegou na vida de Davi, Davi teve a oportunidade de com uma pedra derrubar um gigante. Quando a dificuldade chegou na vida de Elias, Elias teve a oportunidade de ver fogo cair no céu e consumir um holocausto. Quando a dificuldade chegou numa festa de casamento, essa festa teve a oportunidade de ver água se transformar em vinho. Quando a dificuldade chegou na vida de Jairo, Jairo teve a oportunidade de Jesus entrar dentro da tua casa. E quando a dificuldade chegou na vida de Pedro, Pedro teve a oportunidade de caminhar por cima das águas, da mesma forma que Jesus caminhou. Ou seja, eu aprendo com esse texto que a dificuldade na vida de quem vive um propósito é uma fábrica de oportunidade. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. É uma tarde profética, e assim diz o Senhor: tudo isso que você está enfrentando, tudo isso que você está passando, tudo isso que tem tirado o seu sono, que está fazendo você virar para um lado e para o outro na cama, é uma dificuldade que chegou para fabricar uma oportunidade na sua vida. Se você pegou essa palavra, não levanta uma mão não, levanta as duas, abre a boca e dá glória. Aponta o dedo para alguém que está do seu lado e diz assim para essa pessoa: essa dificuldade que chegou sobre a sua vida é uma fábrica que vai gerar
muitas oportunidades. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Escuta, aqui eu encerro. Pedro entende isso. Enquanto todos estão em desespero, enquanto todos estão batendo cabeça, enquanto todos estão pensando, o que vamos fazer? O que vai ser da nossa vida? E agora? Já era, acabou. Pedro olha para a situação e entende, e compreende, que ele está tendo uma oportunidade. Ele está tendo o quê? De viver o extraordinário de Deus. Isso aqui é uma palavra profética. E sabe o que Deus ele quer falar comigo, com você nessa tarde? Tudo que nós temos enfrentado, tudo que você tem passado, em meio à sua caminhada, tem momentos que você não entende, tem momentos que você não compreende, mas Deus me trouxe hoje aqui como profeta para te dizer, essa dificuldade se levantou para gerar uma oportunidade. Quantos recebem essa palavra, dão glória a Deus?